Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre as eleições no Brasil, eleições presidenciais. Nós teremos 3 programas em sequência tratando sobre as eleições. Nós temos o programa de hoje, nós temos o próximo programa e nós temos o programa da semana da eleição. Faltam 17 dias para a eleição e nesses 3 programas do Cristão e o Mundo nós trataremos sobre o perfil de cada um dos principais candidatos, os mais bem ranqueados nas pesquisas eleitorais. No programa de hoje nós vamos apresentar o perfil dos candidatos Henrique Meirelles, João Amoedo, Álvaro Dias e Marina Silva. No próximo programa, que é o programa que antecede a semana da eleição, nós vamos apresentar o perfil dos candidatos Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. E, finalmente, na última semana, a semana da eleição, nós vamos apresentar o perfil dos candidatos Fernando Haddad e Jair Messias Bolsonaro. Vamos, então, para o primeiro perfil, o perfil do candidato Henrique Meirelles. Aos 73 anos, o goiano Henrique Meirelles é o candidato oficial do governo à presidência pelo MDB. Ele é um executivo da área financeira com grande experiência internacional e ex-ministro da Fazenda. Ele foi presidente do Banco Boston, onde trabalhou por 28 anos, e do Banco Central do Brasil de 2013 a 2011, durante o governo Lula. Na área econômica, ele é um defensor do liberalismo econômico. Porém, o seu plano de governo hoje é um pouco mais tímido em relação ao plano de governo dos candidatos Bolsonaro e João Amoedo. Em entrevista à revista Isto É, de junho deste ano, Meirelles afirmou ser favorável à descriminalização da maconha. Na mesma entrevista, ele disse ser contra baixar a maioridade penal e a favor da legalização do aborto para casos de gravidez na adolescência. Perguntado sobre seu posicionamento em relação ao casamento homossexual, Meirelles reafirmou em entrevista ao site em.com.br, em 6 de maio deste ano, que tem uma posição liberal em geral nos costumes. Ele disse respeitar o direito daquelas religiões que são contra o aborto e o casamento de homossexuais, mas arrematou: por outro lado, sou liberal e acredito na liberação de costumes. O Estado não deve intervir. Ou seja, ele é a favor da liberação do casamento homossexual, sendo contrário apenas à prática desse casamento ser imposta sobre todos os grupos religiosos. Meirelles também é contra qualquer flexibilização no Estatuto do Desarmamento. Vamos agora ao perfil do candidato João Amoedo, do Partido Novo. Aos 55 anos, o carioca João Amoedo tem uma carreira bem-sucedida na iniciativa privada, tendo trabalhado no Citibank, no Unibanco e no Itaú. Desde 2011, ele é membro do Conselho de Administração da João Fortes. Formado em Engenharia e Administração de Empresas, fundou em 2011 o Partido Novo, o qual presidiu de 2015 até junho de 2017. O partido teve seu registro homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral em setembro de 2015. Amoedo defende o fim do foro privilegiado e apoia a Lava Jato. Ele defende o liberalismo econômico, defendendo inclusive a privatização de todas as estatais brasileiras. Em entrevista ao site HuffPost Brasil, publicada em 4 de dezembro de 2017, Amoedo defendeu que, quanto à questão do aborto, fosse adotado no país o sistema federalista, com cada estado do Brasil definindo se o aborto seria ou não crime em sua região. De maneira que quem quisesse abortar deveria se dirigir a um estado que eventualmente tivesse decidido descriminalizar o aborto. Quanto às drogas, Amoedo disse em entrevista ao site O Antagonista, publicada em 11 de janeiro deste ano, ser a favor da descriminalização da maconha. E mais recentemente, em sabatina do jornal Estado de São Paulo, em 28 de agosto deste ano, afirmou o seguinte sobre a legalização das drogas de forma geral. Abre aspas. Prefiro aguardar os resultados dos outros países para saber o que está sendo feito lá, para depois trazê-los para cá. Fecha aspas. Quanto ao casamento homossexual, na já mencionada entrevista ao HuffPost, ele afirmou adotar o posicionamento oficial do partido,
é totalmente a favor do casamento homossexual, mas deixa seus membros esposarem posições diferentes. No caso do desarmamento, ainda em entrevista ao HuffPost, ele se declara a favor de as pessoas terem liberdade de portar arma, se for de seu interesse, contanto, claro, que com responsabilidade. Em sabatina realizada em 5 de setembro deste ano, pelo site G1, em parceria com a rádio CBN, Amoedo defendeu, atenção igrejas, a taxação de todas as igrejas do Brasil. Vamos agora ver o perfil do candidato Álvaro Dias. Aos 73 anos, o senador paulista radicado no Paraná e ex-professor de História Álvaro Dias tem exatos 50 anos de carreira política, tendo iniciado como vereador de Londrina em 1968. Ele foi vereador naquela cidade de 68 a 71 pelo MDB. De 71 a 72, ele foi deputado estadual. De 75 a 83, deputado federal. De 83 a 87, senador. De 87 a 91, governador do Paraná, sempre pelo PMDB. Em 1994, após perder eleições pelo PST e pelo PP, se filiou ao PSDB. De 1999 até hoje, ele tem sido reeleito senador pelo PSDB, tendo estado fora do partido somente de 2002 a 2003, quando esteve no PDT após ter sido expulso do PSDB por assinar requerimento em favor da criação de uma CPI da corrupção contra o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele já foi do PV e hoje é do Podemos. Álvaro Dias é contra a descriminalização do aborto. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo e à Record News Paraná, ambas em 2014, se declarou a favor do casamento homossexual. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, em dezembro de 2017, se disse contra a legalização das drogas no Brasil. Álvaro Dias é a favor da manutenção do Estatuto do Desarmamento. Ele defende uma política econômica entre o livre mercado e a redistribuição de renda, ou seja, é uma mistura de viés de esquerda com viés de direita. Em entrevista ao site O Antagonista, em 17 de julho de 2017, ele se disse inspirado nas ideias de centro de Emmanuel Macron, atual presidente da França, incorporando, abre aspas, palavras dele, ideias de direita e de esquerda, fecha aspas, em seu futuro governo. Vamos agora ao perfil da candidata Marina Silva. Aos 60 anos, a acriana Marina Silva é assembleana há 20 anos, congregando na Assembleia de Deus do Novo Dia, em Brasília, Distrito Federal. Em relação ao aborto, ela tem uma posição contraditória. Ela se diz pessoalmente contra, mas ao mesmo tempo é contra penalizar quem realiza o aborto. Ela afirma essa posição, por exemplo, em um vídeo publicado oficialmente em um dos canais do seu partido, a Rede, no YouTube, o canal Mais Um na Rede. O vídeo é de 12 de maio de 2016. Marina defende um plebiscito no Brasil sobre a descriminalização do aborto. Em entrevista à revista Veja, em 23 de junho deste ano, ela defendeu também um plebiscito para definir se a maconha deve ser legalizada no Brasil ou não. Na eleição de 2014, ela se dizia contra o casamento homossexual, mas a favor da união civil homossexual, considerando o casamento propriamente dito apenas a união entre um homem e uma mulher. Já nas eleições deste ano, ela passou a defender o casamento homossexual. Na área econômica, Marina Silva propõe um meio termo entre o liberalismo econômico e o estatismo, posição que ela denominou de Estado necessário, que no final das contas acaba sendo mais estatista que liberal economicamente. Marina é fervorosamente a favor do desarmamento, tendo gravado em 2016 um vídeo dizendo-se contrária a qualquer mudança no Estatuto do Desarmamento. Marina também é terminantemente contra a redução da maioridade penal. Bem, queridos, estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação resumida do perfil de cada um desses candidatos. Lembrando que no nosso próximo programa nós vamos apresentar o perfil dos candidatos Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, e no programa seguinte da eleição, ou da semana da eleição, nós vamos apresentar o perfil dos candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PSL. Até o nosso próximo encontro semana que vem.